nome é Graciele, eu tenho 38 anos, sou da cidade de Iracemápolis e sou fisioterapeuta de formação, né? Tenho um filho com autismo, o Otávio, e ele é gêmeo, o Otávio é gêmeo da Antonella. Eu tive uma gravidez normal, não tive nenhuma intercorrência, nem no parto, e eles estavam se desenvolvendo como qualquer outra criança até mais ou menos 1 ano e meio. Foi quando eu percebi que o Otávio começou a mudar, ficar diferente da Antonella, principalmente no sentido atraso de fala. Ele falava bem pouquinho, mais ou menos umas 3 palavrinhas só, mamãe, papai, bobó, enquanto a Antonella já foi ficando uma tagarela. E foi onde a gente mais percebeu que o Otávio começou a involuir. Tudo que ele tinha ganhado de desenvolvimento, ele começou a deixar de fazer. E hoje eu sei que isso é denominado como autismo regressivo, né? Então até essa fase ele se desenvolveu normalmente e de repente como se ele tivesse acordado diferente. Ele começou a deixar de falar, ele começou a parar de brincar, ele não tinha mais interesse por brinquedos. E eu chamava e o Otávio não respondia mais. E as características foram ficando mais presentes, como se fosse dia a dia somando uma coisa. Ele começou a andar na pontinha do pé, ele começou a vir com as mãozinhas na frente do rosto e chacoalhar. E isso foi coisa de 1 semana, ele já estava com todos esses comportamentos diferentes. E foi quando a gente foi ao pediatra e ela pediu que a gente buscasse um profissional, que foi o neuropediatra. A primeira sessão foi péssima. Eu saí de lá me sentindo a pior mãe do mundo, porque foi isso que a médica me passou. Que o Otávio estava desse jeito para chamar a minha atenção, porque eu estava dando mais atenção para a minha filha. E que ele não tinha nada, tudo aquilo era capricho dele, né? Eu não fiquei contente com isso, até porque sou fisioterapeuta, então o máximo que eu pude estimular meu filho eu estimulei, né? E eu busquei outro profissional. Como ele tinha parado de falar, eu já dei início a uma fonoaudióloga. E foi ela a primeira pessoa que falou que ele tinha comportamento de criança autista. Então eu busquei um profissional dessa área do autismo, né? Ele me pediu vários exames, dentre exames de sangue, tomografias, ressonâncias. E nada aparece, porque o autismo não aparece em exames, né? É só pelo comportamento. E esse processo todo demorou 1 ano, entre exames e consultas e já algumas terapias. E então fechou-se o diagnóstico de autismo, né? O que para mim é engraçado falar, mas pareceu que foi um alívio. Porque eu fiquei 1 ano tentando entender, indo em vários especialistas, fazendo vários exames e cada abertura de exame era uma dor terrível, porque eu queria saber, eu queria que desse alguma coisa, mas ao mesmo tempo aquele medo do que o que ia dar, né? Então quando veio o autismo, eu já estava estudando um pouco sobre o assunto, que nessa área eu era completamente ignorante. Então foi um alívio porque eu sabia que não era nada que pudesse tirar a vida dele, né? Então eu falei, não, isso a gente consegue encarar e consegue ajudá-lo, né? Aí começa uma outra fase, que é conseguir que o convênio autorize todas as terapias que o seu filho tem direito a fazer, que não foi muito fácil também. Hoje ele faz tudo o que ele precisa, dentre as terapias com a psicóloga, que é especializada no método ABA, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, ele faz ecoterapia, faz tratamento com fisioterapia. Então, além do período escolar, que é pela manhã, a parte da tarde é como se fosse uma segunda escola, só que daí os tratamentos mais especializados para o que ele necessita, né? Depois de um diagnóstico, isso é muito importante, porque o diagnóstico ele te dá direitos, né? Principalmente com relação às terapias, mas também à escola, principalmente. Porque é uma criança que precisa de uma assistência, de um acompanhamento diferente das demais no sentido desenvolvimento de aprendizagem, né? Então as atividades escolares precisam ser adaptadas para aquela criança. E não eu acho que 100% das famílias lutam com esse direito, porque a gente não consegue ter esse profissional dentro da escola.
Então é frustrante essa questão do desenvolvimento pedagógico justamente por isso. É uma criança que não é compreendida dentro da escola, muitas vezes não é respeitada, e eu não digo nem pelas crianças, é pelo corpo docente no sentido de achar que não tem capacidade. Então é uma criança que já sofre esse preconceito da limitação. Talvez ela não aprende, ela não entende, ela não sabe, e eu sinto que isso é desinformação desse profissional, porque nas terapias ele consegue desenvolver tudo isso, porque no ambiente escolar não. Então é a forma como conhece essa criança e repassa a atividade para ela. Então eu sinto dentro da escola que eles não estão preparados para receber essas crianças, e eu converso com várias famílias que também sentem a mesma coisa. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, não sabe o que é autismo, e eu digo até por mim, assim, quando eu não participava desse mundo, eu também não sabia o que era. Mas o que a sociedade vê é o autismo leve, vamos dizer assim. Eles conhecem o filho do Marcos Mion, eles conhecem o Messi, eles conhecem o Bill Gates, o Einstein. Então eu acredito que de uma forma geral é esse conhecimento sobre o autismo. Não é o autismo que tem limitações, preconceitos, não consegue se integrar no ambiente escolar, não consegue viver em sociedade no sentido de frequentar parques, shoppings, né? Então eu acho que a ignorância ela está presente. Só que hoje a incidência de autismo é a cada 36 crianças nasce uma criança autista. Então eu acredito que muito futuramente, pelo menos dentro de todas as famílias, vai ter uma criança autista. Então por isso a nossa luta assim, para que seja transmitida essa informação sobre o que é o autismo, porque logo dentro de uma família, todas as salas escolares vai ter uma criança autista. Então a gente precisa aprender e conviver com essas crianças, né? Então quando o Otávio nasceu, em 2013, a incidência era de 68 crianças, uma autista. O ano passado saiu a referência que era de 44 crianças, e agora, semana passada, saiu esse novo estudo que a cada 36 crianças nasce uma criança autista. Tem uma estimativa que no Brasil exista mais de 2 milhões de crianças já laudadas, né? Fora as crianças que ainda estão em investigação. O laudo tem sido feito, né, mais precocemente, porque quando eu busquei, o Otávio estava quase para fazer 2 anos e a neuropediatra pediu que eu esperasse ele completar 5, para aí a gente ver o que é que estava acontecendo. E a gente sabe que quanto antes, né, é melhor, né? E aí foi assim, a incidência tem aumentado muito, então o laudo, fechar o laudo precocemente também está sendo mais rápido. E essa data eu vejo como a nossa chance de trazer a informação a quem não conhece nada. Como eu era, não tinha na minha família, não conhecia ninguém, então é uma oportunidade das pessoas conhecerem e entenderem que hoje eles estão presentes na nossa sociedade, dentro da escola, dentro de uma igreja. Então esse reconhecer esse comportamento e não julgar, não encarar como uma criança mimada, desobediente, é muito importante. Porque é aí que mora o preconceito, né? Então a gente está nesse ambiente com essa criança, as pessoas já começam a olhar torto para você, no sentido de você não vai dar limites, você não sabe educar essa criança, né? E por isso que eu acho importante que as pessoas entendam, conheçam e não limite, não tire o direito dele poder se desenvolver e poder socializar. Pode parecer meio clichê, mas nunca desistir dos seus filhos, porque assim, ele é o seu maior presente de Deus e assim, ele é o seu maior amor. Então eu não consigo nem imaginar você não se doando tudo o que deveria, porque ele é seu filho. Então eu acho que é o básico que a gente precisa fazer, é entregar tudo que a gente tem. Então assim, é difícil, a luta realmente é diária, desde o acordar até o final do dia. A gente fica muito cansada fisicamente, emocionalmente, então por muitas vezes a gente quer desistir. A gente fala, ai, não aguento mais ficar levando nessas terapias, não aguento mais essa escola que sempre me chama. Então é cansativo, mas assim,
a gente precisa ajudar, eles não têm condição de se ajudar, então a gente precisa ajudá-los. E isso faz muito bem para eles e para a gente como família também. Porque a partir do momento que essa criança não consegue se desenvolver, a limitação dele repassa para a família. E a família também começa a entrar no espectro também. Eu acredito que quando a gente faz parte de um grupo, isso é muito reconfortante, né? Porque no começo a gente não sabe em que médico vai, a gente acredita que realmente a criança ela vai ficar no mundo isolado. Então conversar com outras famílias que já passaram por algumas dificuldades parecidas com a nossa, nos ajuda muito. Então aqui na minha cidade existe um grupo de apoio e acolhimento às famílias, às pessoas que cuidam dessas crianças. Nesse grupo a gente divide, né, todas as nossas angústias, nossas frustrações, mas também traz bastante informação sobre direitos sobre a escola, sobre o convênio médico. Então isso também nos ajuda a todo dia ter mais esperança e lutar e buscar mais por essas crianças. Então eu acredito que dentro até das clínicas que os filhos frequentam, a gente começa já a fazer vínculo com algumas famílias. E eu sei que existe em toda a cidade, tem esse grupo de apoio. Eu acho extremamente importante dividir essas informações e também buscar em Deus o conforto que a gente precisa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito resolutiva, muito otimista. Então, quando veio o diagnóstico, lógico, é muito complicado, porque tudo aquilo que você planejou, quando você já começa a pensar em ser mãe, mas enquanto o bebê está na sua barriga, e tudo aquilo que você já arquitetou, o que vai estudar, o que vai ser, é um momento assim de luto realmente, assim, porque tudo que eu planejei vai ter que ser alterado. Mas isso também não é ruim, né? No meu ponto de vista, a gente só troca o caminho. Ele vai ter algumas dificuldades ao longo da vida? Pode ser que sim, que continue tendo. Mas eu sempre vou estar aqui, né, para poder ajudá-lo em tudo que ele precisar. O apoio da família é extremamente importante, né, nesse momento, nessa fase, assim. E eu acredito que, assim, autismo ele não tem cura, né? Então a cura para o autismo é a sociedade. Então é uma sociedade que esteja ciente de tudo isso, que não menospreze a capacidade dessas crianças se desenvolverem e que acolha sempre com muito amor, com muita atenção e respeito.